Olá! Sabe, já parou para pensar que tudo aquilo que a gente viveu, aprendeu, superou, pode ser muito mais do que só uma memória? Pois é, pode se tornar um método, um guia para outras pessoas. E hoje a nossa conversa é exatamente sobre isso. Como é que a gente transforma a nossa própria jornada em um legado que pode ser ensinado? E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. O que na sua vida, na sua história, realmente merece ser compartilhado? Pensa naqueles desafios superados, sabe? Nas soluções que foram criadas no meio do caos ou naqueles insights que mudaram tudo. O que nessa história toda pode acender uma luz no caminho de outras pessoas? E aqui, olha, tá grande virada de chave. Uma história pessoal não é só sobre quem a viveu. Ela carrega um potencial enorme de ser um mapa para os outros. A grande diferença entre só guardar as experiências e transformar isso num legado é exatamente enxergar o valor ensinável que elas têm. Então, vamos mergulhar no nosso primeiro ponto. A vivência é um tipo de conhecimento valiosíssimo. Numa era com tanta teoria, tanta informação, a experiência que é de verdade, que é autêntica, ela se torna um verdadeiro farol, guiando quem está buscando por respostas reais. Pensa assim, de um lado a gente tem a teoria, que muitas vezes é só informação sendo repetida, reciclada. Do outro, a gente tem a vivência real. E essa, nossa, ela pulsa com emoção, ela conecta de verdade. Não é à toa que a gente confia muito mais em quem fala com o coração do que em quem só está repetindo fatos de um livro, né? E a verdade é essa. A autenticidade a gente sente, não só escuta. Quando o conteúdo vem da vida de alguém, ele ressoa de um jeito que teoria nenhuma consegue imitar. É uma conexão que vai muito além das palavras. Bom, mas se a vivência é tão poderosa assim, por que nem todo mundo consegue transformar isso num método? A resposta está num grande desafio, o desafio da estrutura. A experiência por si só, ela pode ser um emaranhado, sabe? Uma confusão de ideias, de sentimentos. E para que ela se torne um ensinamento de verdade, ela precisa de um caminho claro, de uma ordem. É como se a gente precisasse construir uma ponte entre o caos da vivência e a clareza de um método. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, desiste mesmo. A ideia de ter que organizar toda a riqueza da experiência em etapas, em passinhos, pode parecer algo que limita, como se fosse uma tentativa de colocar a vida dentro de uma caixinha. Mas e se a gente pensar em método não como rigidez, mas como direção? Vamos dar um novo significado para essa ideia e descobrir como a estrutura pode, na verdade, libertar todo o potencial da vivência de alguém. Liberdade com direção. Essa é a chave de tudo. Um método não vem para aprisionar a sabedoria. Pelo contrário, ele a organiza. Ele a organiza para que ela possa ser transmitida com intenção e, o mais importante, com um impacto que dure. E para construir essa ponte, entre a vivência e o método, é preciso ter uma ferramenta que entenda a importância dos dois lados. E é bem aqui que entra uma solução que foi pensada exatamente para isso. Agora imagina só poder transformar as próprias experiências em palestras, em dinâmicas, em ferramentas práticas, e tudo isso de forma super organizada. É como se a gente estivesse criando um patrimônio de conhecimento. E o melhor é que a tecnologia cuida dos detalhes para que o foco seja naquilo que realmente importa, a entrega. Ok, muito bom, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada nos passos para construir um legado que pode ser ensinado de um jeito simples e que funciona. Olha, o processo é bem mais simples do que parece. Primeiro a gente organiza o conhecimento em módulos, em blocos. Depois cria um fluxo de aprendizado, uma jornada. Aí a experiência fica mais rica, com mídias interativas, com músicas, com slides. E por fim, a gente cria algo que pode ser replicado, mas mantendo a mesma magia da experiência original. Porque o objetivo final não é só compartilhar ideias soltas. É sobre criar experiências de verdade que outras pessoas possam vivenciar e replicar, adaptando para a jornada delas, claro. E essa jornada de estruturar o conhecimento, ela não é só sobre organizar conteúdo, não. É sobre uma transformação pessoal muito profunda. A passagem de ser protagonista da própria história para se tornar mentor ou mentora de outras histórias. A mentalidade muda completamente, sabe? A gente sai da pura improvisação e abraça a intenção. Deixa de ser o centro da própria história para virar um guia para os outros. O conhecimento que antes era particular, guardado, agora ele viaja pelo mundo. E é aqui que a mágica acontece, porque transmitir o que se viveu não é dividir, é multiplicar. Aquela experiência que antes era única, agora pode florescer em inúmeras outras vidas, criando um efeito dominó de transformação. E no fim das contas, é disso que se trata criar um legado. É sobre plantar as sementes da nossa sabedoria, de forma estruturada, para que elas possam germinar e dar frutos que vão muito, mas muito além do nosso alcance inicial. Em resumo, existe essa ponte, entre a profundidade da nossa vivência e o impacto que ela pode gerar no mundo. E a tecnologia pode ser essa ferramenta que ajuda a gente a construir essa ponte, dando forma, dando estrutura àquilo que antes era só sentimento. E para a gente terminar, fica a reflexão. No fim de tudo, qual parte da sua história merece se tornar a semente para novas histórias? A coragem de transformar a própria vivência em método não só muda o mundo à nossa volta, mas também dá um significado completamente novo para a nossa própria jornada.